Boa noite, galera. Voltamos aqui com o Broadcast. Mandar um abraço aí pra galera que vai nos assistir. Hoje um convidado super especial, né? De anos e anos de Bairro Paraíso, de Estrela Vermelha, de títulos, gols e alegria. Tristeza também, né? Gostaria de apresentar o meu irmão. Estamos aqui novamente, né? Fala aí, meu irmão. Salve, salve, pessoal. Desde já um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Independente do horário que você estiver acompanhando o nosso episódio, sejam todos bem-vindos. Desde já agradecemos primeiramente a Deus, né, por conceder a realização de mais um episódio do nosso sonho. E com um convidado muito especial que vai ter muito a acrescentar hoje em nosso podcast. Para mim é um podcast diferente porque a gente vai tratar sobre um tema que mexe com o coração do torcedor do Estrela Vermelha. O convidado de hoje ele vai poder bater um papo, conversar com a gente, falar da história do Estrela, como surgiu, entendeu? Então, desde já, muito obrigado, meu amigo Eduardo, popularmente conhecido como Dudu, na saúde aí, né? E desde já, seja bem-vindo. Agradecemos muito por você poder disponibilizar esse tempo de estar aqui São Paulino, igual eu e meu irmão. Então, acredito que o papo hoje vai ser top. Desde já, seja bem-vindo. E vamos deixar aqui o tempo aberto para que você possa se apresentar. Boa noite a todos. Primeiramente, como o Luiz falou, agradecer a Deus, que Ele é o dono de tudo. Tudo só acontece com a permissão dele. E agradecer ao convite do Washington e do Luiz Carlos, porque aqui eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre data da criação, como foi que surgiu Estrela, alguns títulos, algumas dificuldades que passamos no período e felicidades, né? Alegrias e tristeza também por algumas perdas de títulos, que isso é normal no futebol. Eduardo, como é que surgiu Estrela? Rapaz, olha, a história mesmo do Estrela é incrível, viu? Porque em 92, que foi o ano da fundação do Estrela, que a gente criou o nosso time Estrela Vermelha, surgiu de uma brincadeira, de uma conversa dentro de um barzinho, que era também cassino, do nosso saudoso, finado amigo Itambé. Ele tinha um barzinho e um cassino lá no Paraíso. Botafoguense também. Botafoguense também. Aí a gente tava lá, jogando uma sinuquinha, batendo papo, e de repente já no bairro da Rodoviária já existiam dois times naquela época. Era o Corujão e o Revanche. E a gente no Paraíso não tinha clube nenhum, time nenhum. Aí a gente dizendo, rapaz, a Rodoviária tem dois clubes, dois times de salão e a gente aqui não tem nenhum. Vamos criar um timezinho pro bairro? E nessa conversa, naquela época também não existia nada, né? Não existia esse negócio de telefone, não existia nada digital. O que tinha era a revista Placar. Quem é do meu tempo lembra. Eu lembro. Tinha Playboy, que era para os garotões, e tinha Placar, que era o do esporte. Era pra você, que você já era garotão, né? Realmente. E a revista Placar era que mostrava tudo de futebol. Aí o Evandro, que foi um dos primeiros goleiros nossos, né, do Estrela Vermelha, o primeiro goleiro, na verdade. Aí ele tinha um monte de revista Placar em casa. Aí ele disse, eu vou pegar a revista pra gente ver aqui um time, pra escolher, né, o nome de um time, escolher um timezinho pra gente botar um nome aqui para o bairro. Aí ele pegou a revista Placar, a gente procurando, e dali a gente viu Estrela Vermelha, que é um time da Grécia, e a gente achou bonito a cor do material, o padrão, e foi escolhido Estrela Vermelha assim, surgiu dessa maneira. Surgiu assim. Lembra da data? A data mesmo, assim, que nós começamos a falar sobre o time Estrela Vermelha foi no mês de junho. Eu não posso especificar o dia mesmo, né? Que surgiu a conversa de botar o nome Estrela Vermelha. Agora eu lembro que dia 16 de agosto do mesmo ano de 92, a gente já estava já com o time montado, tinha o material que a gente ganhou as camisas, que foi de um candidato a vereador, que deu as camisas pra gente, e nós compramos os meiões e os calções. E eu lembro hoje, como hoje, a primeira partida para inaugurar o material foi no dia 16 de agosto de 1992, com o time Corujão do bairro da Rodoviária da quadra 3, então, que era do irmão do nosso amigo Nildo, que para mim é um dos melhores jogadores de futsal de São Miguel. Então
nós temos aqui, pessoal, o Dudu como fundador do Estrela Vermelha, tirando essa dúvida de todos os torcedores, que o Estrela Vermelha foi fundado no dia 16 de agosto de 1992, não é isso? Existe um certo motivo de você não esquecer essa data. Qual seria esse motivo? O motivo mesmo de não ter como esquecer esse ano porque foi no dia que o meu filho nasceu, Wesley. Que ele vai fazer agora, dia 1º de outubro, 33 anos. Caso o ano, né? Não há um mês, o ano. Ele nasceu dia 1º de outubro, mas eu lembro por conta disso, porque foi no ano de nascimento do meu filho. Tava com mais ou menos 2 meses que a gente fez a primeira partida inaugural, que foi a inauguração e a confirmação da data, que foi criado o Estrela Vermelha 16 de agosto de 92, com mais ou menos 2 meses depois da primeira partida, o meu filho nasceu. Então não tem como, não tem. Tem gente aí que diz que foi em 91, mas não foi. 16 de agosto de 1992. Eu tenho que acreditar em quem fundou, né? Vamos dar continuidade. Eu tô com umas perguntazinhas aqui. E quantos títulos você chegou a ver do Estrela, né? Nesse período de fundação até hoje? Tanto como jogador e torcedor. Você tá falando de títulos? Títulos. Torcedor como jogador. Isso. Títulos mesmo de campeão, eu tive um, que foi o primeiro título, eu ainda jogava no Estrela Vermelha. 99, né? 99. Inclusive, a gente tá aqui, pessoal, com a medalha de campeão miguelense de 1999. 99, né? primeiro tá título. Ele. Esse troféu foi o 3º lugar de 1998, né? 98. Tá aqui, não é o de campeão de 99, é o troféu de 98. E temos aqui a medalha de campeão miguelense de 1999, né? Isso. Então, assim, eu lembro desse primeiro título, 99, que foi o primeiro título do Estrela Vermelha. E, infelizmente, esse troféu, eu, há algum tempinho atrás, procurei a nossa amiga Dona Cícera da Mercearia. Né? E ela disse que passou muitos anos esse troféu na casa dela, após o falecimento do filho dela, o Fernando. Finado Fel. Gente boa demais, ajudava demais o Estrela. Torcedor ferrenho do Estrela. Do Estrela. Ali, o primeiro... Impossível não lembrar dele. Não, impossível. Falar porque do Estrela e não lembrar do Fel não existe. Brigava. Até brigava pelo Estrela Vermelha. E quando a gente foi campeão, em homenagem a ele, por ser um garotão na época, que fazia tanto, corria tanto com a gente para ajudar o Estrela, a gente deixou até o troféu na casa dele. A gente deu para ele na época. E infelizmente teve o falecimento dele. A Dona Cícera disse que com o passar do tempo ficou desbotado, ficou todo sujo, enferrujado e tal, e ela terminou colocando fora. Ela colocou no lixo. Descartou o troféu. Então, assim, foram 3 títulos, né? Que Estrela Vermelha é tricampeão miguelense. Eu só participei de um, que foi o primeiro. O segundo e o terceiro já não fazia mais parte, já tinha me afastado do futsal, até mesmo porque já está com muitos anos que eu não jogo futsal. Nem veterano, nem nada mais. Eu me afastei mesmo. O que eu gosto de brincar hoje é só um societyzinho ou campo, se for veterano. Algo mais leve, né? O jogo mais leve. Nesse período, eu lembro que você chegou a ter fraturas. Como foi? Explica pra gente como foi esse momento, porque eu acredito que foi um momento muito difícil na sua vida. A fratura veio antes do título ou após o título? Foi antes, não foi? Não. Foi depois. Depois de 99, no caso. Foi. Como foi? Foi em campo? Foi futsal? Não. A fratura foi antes. Foi antes. Que eu lembro. Foi antes. Foi em 95 a fratura. A fratura. 95, eu tinha 25 anos. Eu 95. lembro que o pessoal falava que... o Dudu jogava uma bola da pega. Eu falei, o Dudu jogava. Eu peguei 99 aqui, o Dudu sendo campeão aqui, jogando uma bola da pega. Ali eu já tava... Quando eu fui campeão, eu já tava com 29 anos, já. Porque eu sou de 1970. Foi campo? Foi futsal? Essa fratura, infelizmente, foi futebol de campo. Foi na cidade do Roteiro. Eu jogava pelo time da Vila, né? A antiga fábrica Veracruz. Que o presidente do time é meu amigo saudoso também, o finado seu Manuel. E a gente foi fazer um amistoso na cidade do Roteiro. Infelizmente, são coisas da vida, né? Que ninguém quer pra gente, nem pra ninguém, mas aconteceu. Acontece, né? Tive fratura exposta em 3 lugares, na tíbia e no perônio. E fiquei quase 2 anos afastado dos campos, depois retornei. Isso em 95.
O ano de 1995. Ficou afastado até 97. Isso. Campeonato Miguelense de 98. Jogou? Aí joguei em 98, foi o terceiro, 99 foi a volta campeão. por cima. A volta por cima. Depois de 4 anos, a gente conseguiu o título. Qual foi, Dudu, a sensação de você ter conquistado o primeiro título do Estrela e pelo bairro que você morava? Morava não, mora. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tinha sido campeão só de futebol de campo, até então. De futsal, né? Que antigamente era futebol de salão. Ou futebol de quadra. Antigamente ninguém chamava futsal. Você chamava o futebol de quadra ou futebol de salão. Mas assim, eu vou te dizer uma coisa. Eu já tinha passado por uma tristeza grande, né? Que foi o primeiro título que a gente perdeu, que foi o segundo lugar que a gente perdeu para o time do Revanche. E eu tinha passado uma tristeza muito grande, porque a gente tinha feito a melhor campanha, o time estava invicto, embalado, e a gente na final jogamos mal e perdemos, né? A final. Então a tristeza eu já conhecia. E quando eu fui campeão em 99, você pode dizer assim, a sensação é incrível. É uma coisa que só mesmo quem está ali no corpo, no momento, na hora, porque a alegria é grande demais. Né, Dudu? Porque eram jogadores praticamente tudo do bairro, né? Então tinha uma identidade maior dos jogadores com a torcida. Que eu me lembro que eu tinha 15 anos na época e a gente passou a tarde toda enchendo bola, né, para fazer a festa na arquibancada. E graças a Deus ali foi o meu primeiro título também como torcedor, né? E foi o grande amor que eu peguei pelo futsal através de você, do Veinho, do Evandro, do Irã. Finado Gel, né? Que fez o finado Gel. Que fez com que eu me apaixonasse tanto pelo futebol de quadra, né? E hoje eu sou um amante do futsal, graças a você e a todo esse nome que eu falei aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque eu digo sempre à turma, disse, olha, é importante demais os atletas, lógico que é importante, mas se você não tiver também uma torcida como a Estrela tem, porque você pode olhar, muitas vezes ali quem carregou a Estrela dentro da quadra ali do ginásio foi a torcida. Porque eu já vi partidas ali que o Estrela estava praticamente morto. E a torcida incentiva demais, dá um sangue. Aí você olha assim e vê assim, eu tenho que dar mais do que o que eu posso. É o sexto jogador, né? É o sexto jogador, a torcida. A gente costuma falar que é o 12º. No futsal é o sexto. É o sexto jogador. É o sexto jogador, Mas a gente falando em futsal, o que é que você tem a falar hoje sobre o futsal de hoje, do momento? Porque mudou muito, né? A dinâmica do futsal. O que é que você tira hoje do futsal de antigamente para esse novo futsal? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero dar uma lembradinha aqui que o primeiro título nosso, nós tínhamos 2 jogadores que não faziam parte do nosso bairro. Sim. Quando a gente foi campeão em 99. Que agora mesmo quero agradecer a um que ainda está vivo. Vejo sempre ele, um amigo do coração que eu fiz dentro das quadras, dos campos de futebol também, que é o nosso amigo Derinho, irmão do Roldão, irmão do Ronaldão. Isso. Lembrando aqui a escalação, você falou, vamos lembrar bem, era Gel e Evandro no gol, né? Quem jogou de titular nessa final foi o Gel. Final do Gel, Pegava até pensamento. Pegava até pensamento. Se naquele tempo existisse internet e não passava nem sinal de Wi-Fi. É verdade. Era Gel, Evandro, aí vinha do bairro. Você, o Val, que é seu irmão, o Irã, Zé Rinaldo, Veinho. Tinha mais algum que eu não lembro. Gija jogou nesse ano. Gija. Treinador, se eu não me engano, já era o Carlinho Negão. Era o Carlinho. Carlinho Negão. E o de fora, que era o finado Gel, que era o nosso goleiro Paredão. E o Derinho. Era o time do Estrela. Time do Estrela. E até mesmo um dos gols que nós vencemos esse dia por 2-1. E um dos gols foi do Derinho. O outro foi do nosso amigo Irã. Do Irã. Se eu não me engano. O gol do título. O gol do título foi do Irã. Se eu não me engano, se tiver errado, você me corrija. Que naquele tempo era o gol de ouro. Se eu não me engano, ele fez no gol de ouro, não foi? Isso. Terminou o jogo 1-1, tempo normal. Isso. Aí foi pra prorrogação, tendo o gol de ouro, né? O time que fizesse o gol primeiro acabava o jogo. Aí a gente conseguiu vencer na prorrogação com esse gol do Irã. Eu lembro que era o Robson no gol. E o Robson, durante a partida, se eu não me engano, quebrou o dedo e continuou agarrando com o dedo quebrado. Inclusive, eu lembro, as crianças eu lembro que o Irã chutou quase no meio da quadra e ele teve a infelicidade de tentar segurar a bola bateu no dedo quebrado e passou por debaixo das pernas dele. Foi isso mesmo.
né? Ele falou depois pra gente que na hora que ele colocou a mão, que a bola bateu no dedo Sentiu. quebrado, sentiu. Aí deu aquela puxadinha rápida na mão. Aí foi na hora que a bola Na hora passou. do gol. Naquele tempo era o gol de ouro. Triste pra ele, felicidade, Felicidade pra pra nós. nós. Aí, Mas voltando agora àquela vamos. pergunta que a gente ia fazer, você que viveu muito o futsal, o que é que você vê hoje de diferente do futsal de antigamente para o futsal da atualidade dentro de São Miguel dos Campos? rapaz, olha, a diferença a gente vai logo pra parte da dinâmica, né? Que o jogo hoje é mais físico, é mais corrido. A gente praticamente não vê assim uma tática, uma jogada, porque antigamente a gente jogava muito o futebol de salão, ou jogava 3-1 ou jogava 2-2. Hoje a gente praticamente não vê isso, né? A gente vê a correria da porta, todo mundo tá em todo lugar, todo mundo tá em toda Mexe função. muito, né? Hoje Mexe demais. é dois Mexe mais, alas, a dinâmica é demais. dois alas, um pivô e um fixo, mas na realidade é só no nome, né? Só no nome, porque você pode olhar. É corrido demais. Então, a primeira coisa é isso, é a dinâmica. A dinâmica hoje é muito, é o muito físico. E isso é o bom. Isso é o bom. Agora, uma parte negativa que eu acho do futsal de hoje é porque, infelizmente, como é que eu posso dizer? A rivalidade hoje está tão grande que o pessoal hoje, eles não olham mais assim a camisa, a paixão pelo clube, a paixão pelo time. Porque se você olhar direito hoje, dinheiro que movimenta a cabeça do jogador não é a camisa, não é a paixão pelo bairro, é a paixão pelo clube, é a paixão pela grana, pelo dinheiro. Porque você vê hoje jogadores para jogar no clube hoje, o cara tem que desembolsar, dependendo do jogador, como eu já vi mesmo no último campeonato, o cara pagar R$2.000 em uma partida para um atleta jogar. Lembrando que cada clube tem 12, 14 atletas. E Aí você imagina foi o bom gasto. tocar nesse assunto, né, Dudu? Que a gente ia chegar nele de um jeito ou de outro. Mas é que nem eu falo pros próprios amigos que vivem o mundo da bola junto com a gente. Nós que fazia parte da direção e meu irmão como diretores, nós também temos culpa nisso. De inflacionar o futsal miguelense. Que eu fico olhando hoje em dia tem um jogadorzinho aí que dá 2 petecadas na bola, quer ganhar 300 conto. Eu fico imaginando vocês naquele tempo, quanto é que não ia ganhar, hein? Eu acho, Bom de bola, eu acho que dava bom para de ganhar verdade. dava para ganhar um pouquinho mais, eu acredito. Então, assim, molecada hoje começa a jogar sub-20, cara. Ganhando R$250, R$200. Né? E, infelizmente, hoje virou negócio. Futsal hoje virou negócio. Negócio, Né? sem dúvida nenhuma. Porque na época mesmo que a gente foi campeão, que a gente manteve esse time, Vocês gastavam do bolso. a gente tirava, a gente jogava, a gente mantinha, a gente tirava do bolso, rapaz. Não tinha nem, A gente não tinha nem esse lance de falar, não, me dá um tênis. Não. Não tinha isso, não. Pra você ver mesmo, teve jogo no campeonato que eu tinha 2 pares de tênis pra jogar. E naquela época vocês sabem que o que rolava mais era aquele rainha. Era, Né? Que não tem esses tênis mais modernos hoje, mais confortável. Aí eu tinha 2 pares de tênis pra começar o campeonato. Era um preto e um branco. Quando chegou na semifinal, rasgou um tênis do pé do branco. Eu era um branco e um preto. Rasgou o pé de um branco. Quando foi na final do primeiro tempo, rasgou o outro preto, que eu tava jogando já com o preto. Eu terminei o segundo tempo jogando com um pé preto, que foi o esquerdo que ficou bom, e o pé direito branco, que foi o que ficou bom. Então, assim, e hoje eu vejo o jogador, como já falaram pra mim, eu só jogo no time se me der R$200 e um tênis novo. Então, hoje é assim, na verdade, eu não acho queria... que o tênis pro jogador é um material de profissão. Você tem que Profissão, você tem que ter o Eu seu. não tenho que dar um tênis pra você. Né? E assim, eu não queria dizer essa palavra, mas eu vou falar porque no meu pensamento é o que eu acho. O que eu vejo hoje no futsal miguelense. Tá aberto pra você falar o que você pensa mesmo. E é uma palavra um pouco pesada, mas eu vou falar, porque é o que eu vejo mesmo no futsal miguelense. O que tem hoje mesmo são muito mercenários no futsal miguelense. Porque eu já vi mesmo um colega meu falou que dirige time, que o cara chegou, deu a palavra 3 meses antes de começar o campeonato. Acertou o valor e tudo. Vou ficar com você, dou minha palavra. Faltando 1 mês para começar o campeonato, outro time procurou ele oferecendo um pouco a mais. Ele já deixou, cortou a palavra que tinha dado para jogar em outro clube. Então, para mim, esse cara é um mercenário. A gente vê muito isso. Vê muito mesmo. E eu fico triste. Eu já vi o cara sair de um time pra ir pra outro.
Porque o cabo pagou a conta de energia. Eita, eu soube também, não? Se Eu soube. Se for soube. falar, não é muita E não coisa. é, isso nem tá- um mês antes, viu, Dudu? Que já aconteceu até com a gente mesmo. Em cima, né? O cara fechar com a gente, na época que a gente tava lá, fechou com a gente. Aí o time rival foi lá atrás dele, ele fechou com o rival. E um dia antes de começar o campeonato, ele voltou pra gente e falou: não, vou jogar não, eu quero voltar pra aqui. Então, assim, eu não sei, né? Cada um Pegando é cada essa um. pauta, qual é o conselho que você daria hoje para os jovens que querem ingressar no futsal? Para o jovem que quer ingressar no futsal, o conselho que eu dou, e quando eu dou conselho para algumas pessoas, eu não quero dar conselho por me achar mais inteligente do que ninguém, não. Eu só dou conselho para algumas pessoas mais jovens que eu, já que eu tenho mais idade e já tenho uma passagem maior pelo futebol. É porque, como eu tenho mais idade, já passei muito por muitas equipes, o que eu tenho para falar é que errei mais. Quando a gente tem mais idade, a gente frequenta mais certos ambientes, certos lugares, a gente erra mais. Então, quando eu dou conselho, não é porque sou mais inteligente que ninguém, é porque eu errei mais do que as pessoas. Então, como eu errei, eu tenho como dar conselho. Caramba. O que eu falo para esses jovens que querem ingressar no futsal é que a primeira coisa, não seja mercenário. Você visa a equipe que você sente mais afinidade, a equipe que você gosta mais, talvez o bairro de onde essa equipe pertença. Se você gosta mais daquele bairro, você procure uma equipe desse jeito. E o que eu posso dizer além disso é que se doe. Se doe, seja uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, seja honesta com os colegas e seja um jogador de equipe. Não queira ser estrela, não queira ser melhor do que ninguém. Seja um jogador, um atleta de equipe. Que você se doe pelos amigos, que você faça pelos amigos e que peça que os amigos façam por você também. Porque eu vou dizer uma coisa para você, não tem coisa melhor para essa turma nova, essa turma jovem, de 13, 14, 15 anos que está chegando agora, não tem coisa melhor do que o esporte. Ocupa a sua mente em duas coisas, é o conselho que eu dou para vocês. A primeira, na sua educação, na escola. Foque em estudar. Foque em ser alguém no futuro, alguém para você. Para que você amanhã tenha um futuro melhor do que o que eu vejo de muitos jovens hoje. Saia das drogas, saia do álcool, saia de má companhia e vise o esporte, porque não tem coisa melhor para vocês que são jovens do que o esporte, que é o futsal, o futebol de campo. Se você gosta de basquete, o tênis, seja lá o esporte que for. Mas que você foque nisso. Saia desse mundo perdido, porque o mundo hoje só inventa de dar para vocês o que não presta. Então, depois, faça o melhor para sua equipe. Faça o melhor, se doe. depois de 99 do título pelo Estrela, o Dudu também foi jogar no rival, né? O Dudu também vestiu as camisas da Rodoviária, que também é um grande clube, que eu também tenho um carinho muito grande, né, pelas pessoas que lá moram e que hoje dirigem a equipe. Também tenho um carinho muito grande pela Rodoviária, não tenho como dizer que não. Mas o Dudu também jogou lá com a camisa da Rodoviária. Também foi campeão pela Rodoviária, né? É verdade. 2004, eu e o Val, meu irmão. Nós dois fomos convidados para jogar pelo time da Rodoviária. Inclusive foi naquele tempo que o Estrela deu aquela parada, não foi? Deu uma paradazinha. Depois de 99, eu acho que entre 2000 e 2006 foi Passou um quando tempo sem passou um jogar. tempo Foi. desativado. Aí a gente foi convidado, na época, quem fazia parte do time da Rodoviária era o finado Zé Cícero. Final do exercício. Aí o Zé Cícero me chamou meu irmão e convidou para jogar pelo time da Rodoviária. E eu tive a felicidade também de ser campeão em 2004 pelo time da Rodoviária. É outra data também, outro ano que eu não esqueço, porque foi no ano de nascimento da minha filha, a Rebeca. A minha filha Rebeca, Eduarda Rebeca, ela nasceu no dia 29 de fevereiro de 2004. Aí também não posso esquecer esse ano, pelas essas duas maravilhas que eu tive. O cara minha filha bom fazer filho e ser campeão. Na sua visão, o que podemos fazer para fazer o futsal crescer cada dia mais? Rapaz, olha, é como eu falei para vocês, né? Eu acredito que esses presidentes dos clubes de hoje partiram muito para a rivalidade, porque eu lembro que, se eu não me engano, o último título mesmo
Foi Estrela, né? Que foi campeão esse último campeonato, né? 2024. Se eu não me engano, foi 15 mil reais a premiação. Isso. Eu soube que o Estrela Vermelha gastou em torno de 50 mil reais. Mais ou menos isso, para conseguir esse título. Aí eu fico pensando assim, será que não seria já em tempo não desses presidentes desses clubes analisarem será se vale a pena esse investimento todo, se gastar muito mais do que se arrecada do que o que ganha na premiação só por conta da rivalidade de ser campeão? Sim. Será que não seria necessário uma reunião, um acordo entre esses presidentes de equipes para ver se começa a baixar esses valores absurdos que paga para atletas vir para cá? Será que não seria necessário uma mudança geral de conceito, de pensamento dessa turma? Será que vale a pena realmente? E assim, infelizmente a gente sabe que tem, como eu falei, tem muito jogador mercenário, mas também tem muitos dirigentes de equipes mercenárias. Que infelizmente a gente sabe que entram nesse meio visando não só a equipe, mas visando até o bolso dele, infelizmente. Mas assim, eu vou dizer, hoje, pelo pouco que eu conheço, o cara que entrar achando que vai pegar qualquer clube, achando que vai botar dinheiro no bolso, ele quebra a cara. Fica mais difícil, né? Porque o investimento gasto, realmente é grande. gasto. E hoje, é que nem você disse, a questão hoje não é mais nem o dinheiro. Porque se o prefeito botar uma premiação de 100 mil, os caras vão gastar 300. Se botar uma premiação de 300, os caras vão gastar 500. A rivalidade que tá grande demais. E o cara não quer perder pro rival. Eu disse no grupo de esporte que eu participo que o título miguelense, ele não interessa por valores. Os caras querem ganhar pra tirar onda com o outro. É a rivalidade É mesmo. só pelo título pra tirar onda. Olha, O meu time virou ego. É o ego. É o melhor, o melhor. Eu quero falar que o meu time é o melhor, não é? Mas tipo, é verdade. Porque a prefeitura, eu acho assim, se a prefeitura fizesse campeonato e falasse, olha, só vou bancar o campeonato, mas não tem premiação não. Mesmo assim, os caras iam gastar pra porra pra ser campeão. É o que eu tô lhe falando. É verdade. Se é 15, gasta 50. Se é 50, gasta 100. Porque assim, É verdade. teve um movimento aí de algumas pessoas nos bastidores aí do nosso futsal que tava reclamando, tal, porque o prefeito tem que aumentar a premiação, que é um absurdo, tal. Aí eu tô até conversando com uma das pessoas que tava nesse movimento, eu perguntei qual a finalidade do aumento da premiação hoje. Eu não tô questionando, eu quero saber a finalidade. Ele disse, Tom, um time hoje gasta 30, 40, 50 mil, pô, uma premiação de 15 mil. Eu falei, mas se o prefeito aumentar essa premiação para 50 mil, o seu time, o time vai gastar os 50 mil que gastou ano passado ou ele vai investir mais para tentar ganhar o campeonato desse ano? Não é premiação, cara. Não é premiação. Até mesmo porque assim, aí eu não quero, não é questão de defender secretaria nem defender o prefeito, mas é o que é a realidade. Hoje a prefeitura ela faz o campeonato e não tem só o gasto de premiação. Tem o gasto de arbitragem, tem troféu, tem medalha. É verdade. E quando você coloca isso aí na ponta do lápis, na ponta da caneta, eu tenho quase certeza, Dudu, que a prefeitura ela gasta uns 100 mil reais com o Campeonato Miguelense. Lembrando que Eu acredito que sim. Então não é só os sim. 15 mil da premiação, né? E é como você falou também, se aumentar para 50, os times vão gastar 100. Porque como ele está vendo que a premiação é maior, eles vão querer trazer jogadores melhores, vão querer formar um elenco mais forte. E vão gastar realmente. Mais do que a premiação, não tem jeito não. E para dar eu acho assim, sabe? Para dar uma melhorada no futsal aqui e para valorizar os atletas aqui de São Miguel, e eu sei que tem muitos atletas bons. Eu tenho a ideia que talvez até, quando eu tenho a oportunidade de conversar pessoalmente com o secretário de esporte, né, o Álvaro, né? O Álvaro Guimarães. Eu tenho até uma ideia para passar para ele, que eu acredito que algumas pessoas já tenham até dado essa ideia para ele. Se fazer 2 campeonatos na cidade de São Miguel. Eu acho que já passou da hora de ter. Eu acredito que deveria se fazer o Miguelense só para atletas da casa. Você poderia fazer isso mais ou menos no mês de março, mês de abril, no começo do ano, e deixar para fazer esse outro mais puxado, mais pesado, agora como eles sempre fazem, né, no final do ano. Na final do campeonato Marcha de Campo, eu estive com uma pessoa que é ligada, que tem acesso à Secretaria de Esporte. E é muito amigo do Álvaro também.
E ele tem essa ideia, Dudu, de fazer o Campeonato Miguelense no final do ano com todas as pompas, que é o nosso campeonato, que para mim é o maior do estado realmente. Com certeza. Mais importante do que o Campeonato Alagoano, para mim. E ele tá com essa ideia de fazer como se fosse uma Copa Caetés, onde nós teríamos os clubes da primeira e segunda divisão, mas só com atletas da casa. Aí corra atrás. Eu sempre tive esse pensamento há muito tempo. Porque assim... Você tinha uma identidade também com os caras da casa para quando chegar o Campeonato Miguelense, o pessoal querer jogar no time, né? Isso, rapaz. Porque até mesmo se a gente olhar na época que eu fui campeão, praticamente todos os clubes, todos os times de futebol de salão daqui, era tudo atleta miguelense. Você via um ou outro ter um jogadorzinho, 2. E quando vinha era aqui do lado, Boca da Mata, pertinho, Boca da Mata, Campo Alegre, Maceió, E ainda digo que era muito pouco mesmo, porque assim, a safra miguelense para o futsal, ela sempre foi boa. A gente tira hoje. Lógico que a qualidade técnica, ela caiu. Se eu disser para você que não, você, Val, tantos outros aí que se a gente for enumerar aqui, a molecada aí, não vou mentir não amarra o tênis de vocês. Infelizmente também, como eu falei aqui, né, bicho? Essa turma jovem procura esporte. Porque infelizmente a turma jovem quer saber de estar empinando moto, quer saber de bares, quer saber de coisas que não vão levar eles a lugar nenhum. Procuram o ginásio, procuram uma quadra perto do bairro onde você mora, começa a rachar, brincar, se entrega para o esporte, que vai ser ótimo para você. Eu comecei assim, menino, brincando, correndo dentro de uma quadra, correndo no campinho, e a vontade para o esporte foi assim, me tirou da rua, das esquinas, de fazer o que não presta. Antigamente ali no Paraíso tinha aqueles campos ali que você chegava de tarde e era tudo lotado, né? E era 4, hoje em dia a gente não vê mais isso. E ruim o campo, né? Era ruim. Mas era um absurdo de gente querendo jogar. Hoje você tem campo bom e não tem atleta para brincar. Quantas vezes a pessoa ia ali pra Canabrava jogar no campo? Ginásio para conseguir um horário era uma briga, porque... A gente, pronto, foi bom você falar nisso, porque a gente, na época, o bairro Paraíso não tinha horário no ginásio. A gente só passou a ter um horáriozinho para jogar ali quando a gente criou o Estrela Vermelha. Mas naquela época só tinha horário no ginásio quem tinha time ou quem tinha indústria. Era a Caeté, era a Atol, a prefeitura. A fábrica. Era. A gente não tinha o horário. O Jorge, que era o vigilante lá do ginásio, ele trabalhava de 6 da noite às 6 da manhã. Aí ele dizia pra gente, olha, quando for por volta de 11 horas da noite... O último. Aí quando acabar o racha depois de 11 horas, você junta a patotinha, vai pra lá que eu fecho o ginásio e vocês ficam jogando lá dentro. A gente fazia assim, pra poder brincar no ginásio, era depois de 11 horas da noite. Agora, depois que a gente formou o Estrela Vermelha, a gente conseguiu o horário. Conseguiu o horário, né? Era a maior dificuldade do mundo. Hoje você tem praticamente... você tem quadra no Jaci, você tem ali no Paraíso, ali por trás do Unicompra. Onde é que tem mais? Você tem aquela quadra por trás da UPA. Perto do IFAL lá. Perto do IFAL, perto da UPA. Você tem quadras e quadras por aí, cara. Campo também. Coité, quase todo bairro você vê um campinho hoje. Então a turma, procura esporte, gente. Pelo amor de Deus, vai pro esporte, vai pra uma quadra, vai pra um campo. Sai das esquinas, deixa de fazer o que não presta. E hoje a gente ia ver alguns times hoje investir no sub-20. Tava até com o meu amigo Amal, que investe muito lá no sub-20 do Terrenense. Ele tava com raiva, porque ele falou: a gente investe o ano todinho no time, e quando é o campeonato agora, os times todos levando os meninos da gente. Mas é porque é a base. Com certeza. Né? E assim, eles não vão aproveitar todos os jogadores que estão lá. Eu tenho quase certeza disso. Então deixa os meninos jogar em outros times. Mas tem que né? ser. Até vai aproveitar, a formação da base justamente é essa, é pra revelar e os meninos... Com certeza. Né? Criar asa e voar. É isso. É como um filho, né? Você tem um filho, quando o filho já tá um homem feito, uma mulher feita, vai procurar a vida dele. Vão casar, vão viver a vida deles. Mesma coisa é o atleta. Se você tem um sub-20, por exemplo, como você falou, aí você tem em média 12 atletas. 12 atletas, você vai aproveitar 6. Os outros você vai ficar sem fazer, sem parar. É isso que eu tô falando. Não, tem que ir para outro clube mesmo. Já se abre, já tá se abrindo aí 5 jogadores de fora. Que o cara fala, não, é 4 de fora e mais um goleiro. Sim, o goleiro não é de fora também, São 5. O cara não tem, então é 5. São 5. Né? Então, assim, você vai ter mais 4, 5 caras da casa que, por exemplo, um clube grande. Vamos lá, vamos pro clube grande. Um Estrela. Você tá 5 caras de fora. Aí você vai pegar mais o quê? Mais uns 4, 5 caras
os melhores da cidade. Porque os melhores não vão jogar em time pequeno também. Não, com Não certeza. vai. Com Por certeza. exemplo, eu tenho um time pequeno, o cara não vai jogar. O cara, se chegar uma estrela da vida, o cara vai puxar ele tá errado, tá certo. Tá certo? Tá Com certo, o cara certeza. quer jogar no time que quer fechar uma camisa pesada. Terrenense, Estrela, Rodoviária, ABF, Irmandade, né? A A Irmandade Irmandade também. também que se tornou um time grande na Time cidade. grande, né? Rodoviária. Então, assim, vai sobrar vaga pra molecada aí desse sub-20. Então, assim, deixa os meninos jogar. Ele Tem que ser. fica chateado, eu até entendo, porque realmente ele tem um gasto durante todo um ano com a molecada, campeonato fora, né? Mas não vai ter espaço para todo mundo. Então, onde tiver espaço, porque vai ser bom até para eles, né? Os meninos vão estar se movimentando durante o campeonato e eles vão ter visibilidade. É né? lógico, é E lógico. o intuito da base é justamente se revelar. Revelar. E como você falou, né? Se tiver essa Copa, a Copa Miguelense. Se tiver, vai ser show. Se ele conseguir Aí- fazer, Essa Copa Miguelense seria o quê? Só atletas da casa. Da casa. Então, o pessoal da casa tem até assim. Joga agora, cara. Mostra o que tu sabe, mostra o que tu tem no futebol, porque aí você já vai ter visibilidade para um time grande até te chamar agora para o próximo campeonato, que é o Próximo peso, que é o campeonato, campeonato de peso. Então você mostra agora na Copa Miguelense a tua chance. Para você ter visibilidade e pegar um clube grande aí né, no campeonato. E outra, né, Dudu? Hoje a gente tem o time do Traipu, que é o maior time do estado, com investimentos, né, extraordinários. De repente, um moleque desse se destaca numa Copa dessa, o cara lá vê, a gente não pode levar pro profissional, mas já leva pro sub-20 lá deles também, que eles têm um projeto lá grande da base até o adulto. Com certeza. Então, assim, Com se certeza. um moleque desse no sub-20 aqui se destaca, quem sabe um clube desse como o Traipu não leva o cara de lá, abre esse caminho para uma Liga Nacional, né? Com certeza, Washington. É por isso que eu falo para você, rapaz. A pivetada de hoje não desista não. Tá difícil, mas não desista, não desanime não. Continue, foque. Se você gosta daquilo, corra atrás, foque. Que um dia você vai chegar lá, cara. Você vai chegar lá. Eu vi colegas meus aqui mesmo em São Miguel, começando também, querendo desanimar, e se tornou um grande atleta. Como a gente vê mesmo o Thales, né? Thales. Thales. Pô, acabou de ser vendido. Acabou de ser vendido, praticamente está com o futuro batendo na porta para ele melhorar, lógico. Então, assim, você já pensou quando ele começou? Se ele desanimasse e desistisse, ele não estava onde está hoje. Então, não desanimem. Vocês que são jovens, não desanimem. Corra atrás do seu sonho. Uma vez eu conversando com um colega do Luan, que jogou no Atlético Mineiro. Do Coité, né? O Luan do Coité. O Luan do Coité. Uma vez um colega dele, conversando com ele disse para mim que lembrava que antigamente, quando o Luan estava aqui no Coité, era meio-dia, ele disse, naquele sol rachando, e o Luan correndo em volta do campo. Aí muita gente taxava ele como doido. Ó o doido. Tudo bem que ele era um menino maluquinho, né, lá no Atlético Mineiro, né? Mas taxava ele como doido. E ele lá correndo, né? Se preparando. A oportunidade veio de sair de São Miguel, ele saiu, né? E cresceu futebolisticamente. E o menino doido que chamavam ele fez a vida dele e da família dele, através do futebol, né? Porque ele não desistiu, ele não ligou para as críticas, né? Você já imaginou? Se caso ele tá ali correndo, se preparando por conta de 2 ou 3 que chamasse ele de doido, que não vai para lugar nenhum, que não tem futebol para isso, não vai sair daqui, vai morrer aqui. Se ele fosse nessa conversa, tivesse desistido, ele não chegava, né, onde chegou. E eu não tenho alcançava o que ele alcançou. que quem falava isso continua onde tá. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Quem não saiu do lugar foi essa pessoa criticando. pessoas, E às vezes Com tá até certeza. pior. E o cara, até pior. e o cara foi campeão da Libertadores junto com o Ronaldinho Gaúcho, né? Olha pra aí. Imagina, Imagina. o cara ser campeão da Libertadores e jogando do lado do Ronaldinho do Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho da vida. Então, assim, ele não desistiu dos sonhos deles. Então, você que tem 12, 13, 14, 15 anos, que está entrando nesse meio agora do esporte, do futebol, não baixe a cabeça, não desanime. Perdeu hoje, amanhã você ganha. Não desista dos seus sonhos. Bom, show de bola, Dudu. Estamos encerrando o nosso bate-papo, porque tá dando nosso horário. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua disponibilidade de poder vir aqui, tirar essas dúvidas, a gente poder fazer esse bate-papo, relembrar a história do Estrela Vermelha, mostrar pro pessoal, cara, isso aqui é uma raridade.
Isso aqui eu acho que poucos têm, né? Eu acredito, eu vou até depois saber com o velho, com a turma. Eu acho que ninguém tem, não, mais. Eu não acredito que não, porque converso sempre com eles e eles não me falaram, não. Mas depois eu vou perguntar. Eu acredito que ninguém mais tem. Ninguém mais É tem. que nem aqui também. É muito importante. Isso aqui faz parte da história. Ele tem o de 93 É. em casa, né? O de terceiro? Aquele 93 grandão. Tem. É Tá porque em ele casa. era grande, Ele é não tem muito pra grande. trazer ele lá pra Isso cá. aqui é uma memória que é inapagável. Né? Eu também, tô com 2 lá em casa. Que eu falei, quando o Estrela tiver com a sede dele, eu entrego. Aí eu boto lá na sede, que é o 2014, 2015. o Tá do guardado. vice de 2014, que eu digo a todo mundo, que é... Pra mim, eu juro por Deus, que pra mim o do vice de 2014, ele tem até mais sentimento do que o de 2015. Do Você tá com vice. 2015 lá e Eu tenho 2014? 2014, vice. que foi vice, que foi o ano quando a gente ali, infelizmente foi o ano do gás de pimenta, que soltaram no ginásio e atrapalhou Ali a foi final. terrível. Que nem eu digo, ali eu acho que atrapalhou um título que eu acho que a gente conseguiria. É minha opinião, eu acho que naquela noite ninguém tirava da gente, mas tinha que ser de outra maneira, né? É. Então, eu tenho o de 2014 lá guardadozinho, tá enroladozinho. A minha esposa até tava dizendo esse dia, rapaz, esse chofer aí vai sair daqui quando? Eu falei, quando o Estrela tiver com a sede dele, aí ele sai. Enquanto não tiver, ele tá aqui, porque aqui eu tenho certeza que tá guardado. Uma das pessoas que está fazendo parte agora da nova diretoria do Estrela Vermelha já me procurou. Está organizando tudo para fazer uma sede. Até acredito que até E- janeiro nós tá com ponto físico. E, inclusive, eu quero deixar aqui umas palavras para falar, que hoje tá com uma semana que eu tava na casa do nosso primo Naninho, e tava eu e o Kevin, o Naninho e o Kevin lá. E eu vou dizer hoje aqui no podcast o que eu disse lá em off para eles. Para mim, é muito importante que se monte diretorias competentes e com responsabilidade. Dudu, na minha opinião, hoje a diretoria mais organizada, para mim hoje, há algum tempo, se chama da ABF. Para mim é uma das top de linha. Mas, eu converso muito Tá com o entendendo? Henrique, Os caras meu tão- primo Jalder, que se eu não me engano é o presidente da ABF. É o Jalder. presidente do Jalder. É meu primo. Todo, Realmente é cada um organizado deles demais. lá que fazem parte, eu tenho uma admiração muito grande, porque para mim é a melhor. Alguns anos já seguido isso. A organização dos caras lá é muito É top mesmo, top. E hoje eu vejo a diretoria do Estrela muito organizada, com potencial hoje para se tornar a melhor diretoria de futsal da cidade. E eu acho que se isso acontecer, o Estrela vai crescer demais assim, dar voos grandiosos. Eu disse isso domingo passado em off e digo isso hoje. A diretoria do Estrela hoje está muito bem organizada. Para mim, ainda perde para a diretoria da BF, porque a diretoria da BF já está há algum tempo a mais nessa jornada. Mas os caras estão se estruturando lá. O título do ano passado é uma resposta em cima daquilo, do trabalho que vem sendo feito. E se eles manterem essa pegada, eu tenho certeza que mais títulos virão. Então, assim, em cima disso, que nem eu disse, fez a sede, os troféus vai para a sede, que eu acho que o troféu não é do Tom, não é meu. O troféu é da equipe do Estrela Vermelha. Então, assim, ele tá comigo hoje porque os caras não têm um ponto físico e quando tiver, nada mais justo do que o troféu fazer parte da sede do time para qualquer visitação de qualquer outro torcedor, do torcedor do Estrela ou do torcedor de outra equipe que queira ir visitar, ver os troféus lá e ter a história de cada um deles. Até eu me comprometi também, né? De dar esse daqui e do terceiro lugar e o outro lá que eu tenho do segundo lugar. Eu falei para ele assim que eu iria dar. Vai ser muito dolorido para mim, não vou mentir para você. Porque são anos e anos eu tá lá em cima da minha estante, eu limpo, eu cuido. Vai ser dolorido, mas eu vou passar sim. Quando a sede, agora também já disse, só quando tiver uma sede. Só a sede. Para sair da minha casa para casa de outra Pra pessoa, casa, não. Vai ficar na minha pra mim casa. também não Tá tem sendo fundamento. cuidado, Não né? tem fundamento nenhum.
Pra me entregar pra outra Porque assim, pessoa, eu pra sei- levar pra botar na estante da Porque, casa assim, dele. Nós sabemos, né, Dudu, que tá bem cuidado na nossa mão. É, e na passando minha. pra uma outra pessoa, pra uma outra casa, eu não sei. Pra sair da minha casa pra outra casa, ninguém me procura que eu não vou dar. Agora, se tiver o prédio, uma sede pra ficar, aí pode ter certeza que vai ser dolorido, mas eu vou repassar. Agora, não vá na minha casa me pedir pra levar pra outra casa. Outra Isso aí, já tô logo falando de agora. Agora, tem quando tiver lógica. com a sede, eu passo. Vai ser dolorido, mas eu Eu passo. tenho duas, que é os 2 troféus e tem uma camisa de 2000 do Estrela. Eu tinha 3 camisas antigas do Estrela. Me pediram tanto. Chegava um, me pedia, eu dava. Terminei ficando sem nenhuma. Teve A última eu dei para o torcedor. Bão. A última, para o Bão. O Bão foi para São Paulo com ela. Chegou em São Paulo, o primo ficou com a camisa lá. Teve torcedor do Estrela que me ofereceu dinheiro pela camisa. Pronto, semana passada mesmo teve uma pessoa hoje que faz parte da diretoria do Estrela. Quando eu postei a foto, ele perguntou quanto é que eu queria. Eu falei, não tem dinheiro no mundo que compra, cara. Essa camisa tá guardada aqui. É relíquia. É relíquia, é relíquia. Bom, estamos encerrando aqui, Dudu. Gostaria de deixar aqui minhas considerações finais, agradecer a sua presença. Gostaria de também ceder o espaço para que o meu irmão possa fazer as considerações finais dele e que você também possa fazer a sua. Queria agradecer, né, a presença do nosso amigo Dudu, que é um ex-atleta aí do Estrela. Então, como eu falei logo no começo, para mim é uma satisfação muito grande ter esse privilégio de bater esse papo com você, Dudu. Né? Um abraço também para toda essa galera que está nos assistindo. Teve a oportunidade de conhecer um pouco do Dudu, um pouco da história do Dudu dentro do nosso futsal, né? E queria aqui, antes de acabar, deixar o convite para o nosso secretário, né, de esporte, que já está à beira do campeonato, que ele venha sentar aqui nessa cadeira aqui para que a gente possa conversar um pouco, para que ele fale um pouco do trabalho que a Secretaria de Esporte vem fazendo e o que vai ser feito dentro desse campeonato. Então é isso, viu, Álvaro? A gente quer você aqui. E é isso, Dudu. Muito obrigado. Suas considerações finais. Rapaz, olha, eu que agradeço. Eu que agradeço por esse espaço, esse momento, para falar um pouco sobre essa equipe Estrela Vermelha, que me deu muitas alegrias, poucas tristezas, mas muitas alegrias. Porque até mesmo na derrota a gente fica alegre depois, porque a gente aprende mais com a derrota do que com a vitória. Com a vitória, é verdade. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. E, mais uma vez, eu gosto sempre de, até no meu trabalho, no meu dia a dia, nas minhas palestras, que eu dou palestras em escolas, no posto de saúde onde eu trabalho, eu gosto sempre de frisar no final de tudo que eu falo. Tenham fé sempre em Deus, vocês que estão nos escutando, nos ouvindo, nos vendo. Vocês que têm sonho no futebol, no futsal, no esporte que vocês gostem. Não desanimem, não se entreguem, tenham fé em Deus, que um dia o sonho de vocês vai ser realizado. Se não for no esporte, porque às vezes a gente luta por uma coisa e não dá certo aquilo. Mas, como eu falei aqui, a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. Se você não for um atleta, mas você pelo menos vai ser um homem de bem, um homem honesto que saiu da vida pregressa, da vida ruim, para procurar a vida boa, a vida dos justos, né? A vida certa. E assim, não usem drogas. Escute seus pais. Seus pais têm muita coisa para dizer de bom para vocês. Não usem drogas, não entrem nesse caminho, que esse caminho não tem volta. Esse caminho aí é cemitério ou delegacia ou prisão. Então, pelo amor de Deus, não usem droga, não. Vão procurar um esporte, vão pro futsal, vão pro futebol de campo, vão pro basquete. Ocupe a mente de vocês nessas coisas. Opção tem, né? Opção tem, só depende de vocês. E agradeço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Encerrando mais um episódio, pessoal. Muito obrigado e valeu.